Saudações, torcedores do Denver Broncos! Sejam muito bem-vindos a mais um Maior Brasil Talk. Maior Brasil Talk muito especial hoje. Vamos falar com ele, Wayne Eirado, comentarista de futebol americano na ESPN. Wayne, primeiro de tudo, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite aqui e gravar com a gente, falar um pouquinho do Denver Broncos e falar um pouquinho também desse draft aí que tá chegando, né? Tá virando a esquina aí, né? Obrigado mais uma vez. Pô, imagina, gente, para mim é um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês. Para mim, cara, eu já acompanho essa página há muito tempo. Estou aqui com grandes especialistas sobre o Denver Broncos no Brasil. Para mim, sempre um prazer falar de futebol americano. E quando mistura ali NFL e college, que é esse momento do draft aqui, é o melhor momento para mim. Adoro quando a gente tem essa oportunidade aqui de misturar as duas coisas. Dá para ver ali atrás a bolinha de Alabama ali, minha plaquinha de Nebraska aqui. Pergunta se ele gosta do pé de sorteio, hein? Se ele gosta do pé de sorteio. Tem uns dois grandes fãs aqui, pelo menos, do college football. E aí, para completar o time aí, para a gente fazer esse Maior Brasil Talk aqui com o Wayne hoje, Williams, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, André, Portugal. Prazer aí, o Wayne tá aqui com a gente. Valeu pelo convite, muito bom estar aqui. Você é um dos caras que eu e quase todo mundo aqui, todo mundo da equipe admira bastante. É sempre muito bom quando você está na transmissão. Legal demais estar aqui, valeu pelo aceitar o convite. Pô, imagina, grande Portugal, seja muito bem-vindo também. Vamos completar esse time aqui para fazer mais um talk maravilhoso aí para nossa galera, nossos membros e nosso público. Fala, Andrezão, William, Wayne, a satisfação aqui estar com vocês. Satisfação estar recebendo o Wayne, como eu estava falando, né? E todo mundo sabe que eu não faço média, né? Eu acho o Wayne espetacular, porque é um cara que tem um conhecimento assim muito bom de futebol americano, de college também. Então, assim, vai ser bem legal esse talk aí, que acho que todo o pessoal aí que segue a gente, que está sempre acompanhando o Maior Brasil, vai ficar bem satisfeito. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos lá começar com as perguntinhas selecionadas aí para o Wayne. Wayne, vamos começar pelo começo, né? Conta pra gente aí um pouco da sua trajetória, né, no futebol americano, como foi seu início, até a chegada dos dias de hoje, né, da ESPN, durante a pesquisa que a gente viu, né, já trabalhou em grandes veículos, né, CBN, Globo, Lance, faz parte aí do College Football Research Association. Conta pra gente aí como é que foi o início até os dias de hoje aí do Wayne. Ah, cara, assim, eu sou um apaixonado por futebol americano há muito tempo já, né? Antes de ser jornalista, antes de você passar por tudo isso daí que você falou aí, que para os veículos que eu trabalhei na minha carreira, eu já era um fã de futebol americano. Meu primeiro contato foi ali por 2006 de futebol americano, e ali por essa época eu também assisti um filme chamado Forrest Gump, que parece que vai ser importante lá na frente. Forrest Gump vai ser importante. Em 2012, trabalhei no Diário Lance, né? Então trabalhei a primeira vez que eu estive próximo do esporte, né? Já trabalhei na TV Cultura antes, mas foi a primeira vez que eu fiquei como setorista dentro dos esportes, e ali fiquei mais próximo também dos esportes americanos. Aí comecei a virar um cara que acompanhava tudo, não perdia nada, e em 2013 surgiu uma oportunidade de fazer intercâmbio. E adivinha quais eram os finalistas? Alabama e aí Arizona State, né? Mas Alabama, que era do que do Forrest Gump, lá lembrava da tradição da universidade, era atual campeã nacional do college football, e fui para lá, fiquei um tempinho lá nos Estados Unidos, fiquei um semestre por lá, e tive a honra de ser um Crimson Tide, assistir a Crimson Tide ao vivo, vi grandes caras que jogaram ali por Alabama ao vivo, grandes caras que foram brilhar na NFL depois, alguns que nem tanto também, né? Alguns que deixaram a desejar, mas acontece. E falando de draft, é sempre mais ou menos por esse caminho. 2013, 2014, 2015, fui trabalhando no Grupo Bandeirantes também, ali depois que eu voltei dos Estados Unidos, então fiquei próximo ali pelas rádios de trânsito que tinha aqui da Bandeirantes, a Sul América Trânsito, também trabalhei na Rádio Bandeirantes, e tive o meu primeiro contato com o esporte ali, e com o futebol americano de maneira profissional, que foi na antiga Bradesco Esportes, né, finada Bradesco Esportes, que tinha um programa de futebol americano, de esportes americanos no geral, com o Ivan Zimmerman, e o Fernando Camargo, que era um professor meu de narração do Senac, fiz locução lá no Senac, fiz narração esportiva também, ele me chamou para participar do programa, e adivinha qual era o Super Bowl, hein? Quero ver quem adivinha qual era o Super Bowl aqui. Vamos lá. Ali, ó, era Broncos e Seahawks, não? Exatamente. Poxa, traumático. E eu tenho a gravação em algum lugar aí do passado, mas o jogo eu que fui lá acabou quando começou. Na verdade, ó. Na verdade, não era esse aí não, viu, pessoal? É um mais feliz. Vamos um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais feliz.
Broncos e Panthers. Broncos e Ah, Panthers. 50, Esse aí é Super Bowl 50. Super Bowl 50. Não o Super Bowl do primeiro snap lá e direto, não, o problema lá na end zone de cara, já um safety de cara. Não, esse é o bom para vocês aí. Esse é bom mesmo. De comentar um pouquinho ali do pré-jogo e trouxe previsões que foram concretas ali. Falei que o Peyton Manning ganhava e se aposentava, hein, cara? E aconteceu isso. Ganhava sem ser o cara mais decisivo do jogo. Falei, e ainda não foi, né? O Von Miller foi um dos caras mais decisivos naquele dia, sem dúvida. E tive aí meu primeiro contato profissional, entrei, né? Já fazia parte da equipe do antigo The Fraternity, collegefootball.com.br hoje, né? O site de futebol americano universitário. Fiquei lá até entrar na ESPN, além, claro, trabalhando na CBN, como você destacou aí, que eu estou na CBN Rádio Globo lá no helicóptero da CBN. E aí fiquei na ESPN, entrei pelo Desafio de Talentos em 2019, reality da ESPN para escolher um comentarista de esportes americanos. Ganhei, tive a oportunidade de ser um vencedor aí de reality, assim como aí outros, como a gente tá vendo aí, o Davi no BBB, e os caras fazem parte da nossa seita, Juliette, Kleber Bambam, enfim, brincadeira. Venci o Desafio de Talentos lá em 2019, e desde então tô na ESPN. E cobrindo o draft já desde 2020, né? Quando a gente fez algumas coberturas ali na pandemia, né? Aquele draft que foi toda a distância, a gente fez ali alguns ESPN Leagues especiais, de pré e pós ali na época. E depois, a partir de 2021, na transmissão ali no segundo dia, especialista de segundo dia de draft, que é o dia onde tem que estar preparado ali, né? Tem quase 90 escolhas, é o dia de bem jogador pra caramba, e você tem que estar de olho ali no que vai aparecer dos times. Estaremos ao vivo, dia 1 e dia 2 do draft aqui também, transmitindo sem imagem, obviamente, mas transmitindo com a nossa galera aqui as picks do Broncos, enfim, a pick dos 2 dias como um todo. É o terceiro ou quarto ano já que a gente está nessa cobertura também. Desafio enorme. O Eni, falando agora um pouquinho aí do que a galera gosta de saber, de ouvir, vamos falar um pouquinho de Denver Broncos, né? Eu queria saber o que você acha, né, a sua opinião de analista mesmo do nosso head coach Sean Payton, como que você está vendo a trajetória dele no Denver Broncos, esse primeiro ano, o que você achou, né? Quais foram ali as suas primeiras impressões dele neste primeiro ano que ele teve o cargo de head coach no Denver Broncos, as suas expectativas? Olha, a expectativa é sempre alta quando você pega um cara que já venceu o Super Bowl no passado, né? Um cara que já chega como medalhão, que estava ali no período sabático dele, mas que foi um técnico histórico dentro da NFL dos anos 2000 e que saiu da aposentadoria para pegar um time, isso ia pegar um time bom, né? Tinha dito lá que não ia pegar qualquer coisa quando fosse voltar para a NFL. Pegou um time que estava, segundo todo mundo olhava ali, né? Como todo mundo via, o time estava pronto, o time que estava muito bem alinhado para chegar aí, que o problema era o técnico no ano anterior, teria sido o Nathaniel Hackett ali no primeiro ano, ele não conseguiu dígitos duplos de derrotas, né? Temporada bem abaixo do que se esperava, ainda mais chegando o Russell Wilson. Esperava que ele fosse botar o Russell Wilson para jogar, né? Que ele fosse, vai ser ali um medalhão ali, sabe? Ia botar a ordem na casa e acabar ali. O problema é que o time tinha meio que de vestiário, meio que não é uma coisa que estava acontecendo dentro do jogo mesmo ali. A gente via que é um problema que estava muito mais profundo do que os lances das partidas. E não foi bem assim a solução, né? Porque a gente não viu o Russell Wilson jogar daquele jeito que a gente estava esperando. Então, é um ano ainda de uma temporada perdedora, por mais que estejam 8-9, né? Ainda é um ano de uma temporada de novo que sai perdedora. Só que o time investiu muito para isso, né? O time gastou uma grana ali para trazer ele, gastou o quê? A grana, no caso, são escolhas de draft e compromete um pouco do futuro, já tinha comprometido o futuro lá atrás com o Russell Wilson também, né? Então o time teve uma temporada muito abaixo e alguma coisa tinha que mudar, tinha que ter uma implosão de alguma coisa, senão tudo estava errado. Parece que tudo estava errado e o time não conseguia encontrar o caminho certo. E acho que ali, para mim, eles iam ter que escolher entre o Russell Wilson, que já estava apanhando bastante da mídia, já tinha apanhado bastante da torcida no geral, e que estava realmente com uma moral muito baixa, e um técnico que já ganhou um Super Bowl, um técnico que a gente gastou mais recentemente o nosso futuro para trazer ele. Então, escolheram manter o técnico e engolir aí o prejuízo, né, dos próximos anos que o time toma com isso, toma prejuízo em cap, toma prejuízo em escolhas de draft, que é comprometer um pouco do futuro do time, mas, né, eu tenho, assim, que o time pode dar uma volta por cima. O Sean Payton já esteve com times piores na mão que ele conseguiu arrumar.
Então, acho que existe essa possibilidade. Eu tenho uma questão lá com o Sean Payton, aquela milhagem, aquele programa de milhagem para machucar jogador, lá, aquela coisa lá atrás. Tem um pequeno problema com isso aí. Mas é um técnico que tem muita competência. E para mim mostra a qualidade quando o time está em algumas situações ao longo da temporada passada, alguns jogos a gente viu ali que teve uma solução, mas ainda assim não era um clima amigável. Dava para ver que tinha alguma coisa ali que estava muito ruidosa entre parte do elenco, principalmente as estrelas. Então o time se desfez de algumas e agora vai começar do zero, engolindo um prejuízo, né? Porque já nesse ano já vai enfrentar um prejuízo de draft, já não tem uma escolha de segunda rodada, né? O time já tá ainda não tá cheio de escolhas como precisaria para reconstruir tudo, mas tem aí uma primeira rodada que a gente vai falar bastante aqui, que eu acho que pode ser a solução para algumas coisas do time. E até tocando nesse assunto, já puxando para draft, né? Você falou do time, parecia que o time estava pronto ou perto de estar pronto, se mostrou que não, e agora a gente vê grandes buracos na equipe, né? E o principal deles é quarterback, sem dúvida, assim. E pela movimentação que a gente fez na Free Agent, de não trazer ninguém, né? A não movimentação do Denver Broncos, tá só com Jared Stidham e Ben DiNucci. Meu Deus. Parece que vai vir alguém do draft, realmente. A gente não sabe quem, se vai subir, se vai descer, ficar na 12, né? Dentre os nomes de draft assim, de quarterback, qual deles é o que mais te agrada, tirando o Caleb Williams, né? Alguém assim que seja possível dos Broncos selecionarem? O grande problema aqui vai ser chegar um quarterback até a escolha 12. Então, e assim, eu não imagino que os Broncos vão se movimentar para subir no draft, não deixar passar da quinta, sexta escolha, onde perderia a possibilidade de pegar um quarterback que seria aí do top 10, porque o time já está bem comprometido aqui no geral de escolhas. Eu acho que esse aqui é um ano um pouco de engolir o prejuízo dos anos anteriores. Só que realmente com o Jared Stidham, com Ben DiNucci, que é o cara que jogou na XFL, né? Agora UFL, é complexo, né? Porque você não tem aí ninguém que possa solucionar. Você não tem um medalhão veterano, você não tem um quarterback tipo um Carson Wentz da vida, você não tem lá um quarterback que já rodou um monte de franquia e poderia jogar por você. Se tivesse aí o Fitzmagic, né? Tivesse disponível, estivesse jogando ainda, assim, eu tinha certeza que ia atrás do Fitzmagic. Mas eu acho que tem aí a questão da escolha número 12. E na escolha 12 vai chegar quem? Será que chega aqui o J.J. McCarthy? Será o Bo Nix vai passar? Vai. Mas será que vale gastar 12 no Bo Nix? Será que o certo seria deixar para solucionar no segundo dia? O problema no segundo dia é ter essa escolha lá depois dos 70, que é uma escolha que não vai ajudar a ter um quarterback que poderia arrumar casa em segundo dia. Tem quarterbacks de segundo dia que se dão bem, que acabam entrando na liga e conseguem jogar bem. Tá aí o Jalen Hurts para mostrar que é possível você sair do segundo dia. Você tem cara de terceiro dia, última escolha geral, aí Brock Purdy, que resolve as coisas. Você pode encontrar caras pontuais, mas não no estado que está o Denver Broncos, que não tem um quarterback titular, não tem um cara que vai começar a campanha, um cara que vai... não tem nenhum plug and play que vai passar aqui. O único plug and play, inclusive nessa classe para mim, que vai chegar e já vai conseguir mostrar o potencial de cara, é o Caleb Williams. Os demais vão ter um probleminha ali para se adaptar, porque as franquias estão bagunçadas, né? Os Bears não foram o pior time da última temporada para ter a primeira escolha do draft. Esses foram os Panthers, mas eles tinham a escolha dos Panthers. Então, com isso, eles têm uma vantagem de botar um quarterback na equipe sem estar com o time totalmente destroçado. Eu acho que se você tivesse uma escolha de segunda rodada, tivesse uma escolha de começo de segunda rodada, ali tivesse conseguido preservar essa, você teria talvez o Michael Penix Jr., mas que seria para mim uma ótima aposta para alguns times, mas ele é aquilo. Se ele se machucar, esquece, e ele já se machucou bastante na carreira. Todo ano anunciam também ele terminar a temporada com uma lesão, principalmente no tempo que ele passou lá em Indiana. Foram 3 lesões de encerrar a temporada em 3 anos, como titular. Então, acho que tem soluções aí, mas a questão é, vale a pena gastar no Bo Nix? Vale a pena se o J.J. McCarthy chegar aqui por um milagre? Vamos gastar essa escolha por um cara que seria mais um gerenciador de partida do que um quarterback com multiferramentas que o time precisa aqui? É o formato de jogo, precisa de um cara de um braço preciso? Enfim, eu acho que as coisas vão ficar para solucionar mais para frente e nenhum deles, para mim, tem cara de quarterback titular.
E aí esse é o problema, porque os caras que estavam sobrando aí, estavam ficando pelo caminho, os veteranos já foram para os times. Agora ou você troca uma escolha lá de draft lá no meio do caminho para pegar um quarterback veterano desses reservas, esses Bridgewater da vida aí, sabe? Esses caras que estão na reserva dos times, ou você vai ter um problema para resolver as coisas com um quarterback que vai estar na 12, porque na 12 o valor posicional vai ser de você pegar um cara para outra coisa, para ano que vem a gente pensar em sim, arrumar melhor a casa. E né, falando dos principais nomes aí, né, a gente vê dois nomes que se destacaram bastante no processo, né, um mais longe do draft, aí vamos dizer assim, e outro mais agora recente, né, esses nomes são exatamente J.J. McCarthy, né, que teve um hype muito grande aí, cerca de um mês atrás, mais ou menos, estavam falando que ele ia sair no top 3 e blá, 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 e o Bo Nix, que o Chris Sims é o fã número 1 do Bo Nix, inclusive, né, a gente vê ele fazendo vídeo semana após semana, falando do Bo Nix, e hoje saiu um artigo, né, do Tony Paulini falando sobre o J.J. McCarthy, né, que o Broncos estaria disposto aí a pagar bastante para ter ele, né, então volta aí J.J. McCarthy para a conversa, né, então hoje teve a entrevista coletiva do nosso GM e do head coach Sean Payton, e todo mundo está com a impressão que o Broncos vai, por algum milagre, subir. Eu também concordo com ele, não deveria subir, não deveria fazer isso, mas surgiu essa narrativa, pode ser a famosa cortina de fumaça, mas a pergunta aqui é mais direcionada sobre Bo Nix, né? J.J. McCarthy a gente já discutiu bastante em live, etc. E o Bo Nix acho que é o cara que mais polariza, né? E muitos analistas, Chris Sims e outros, dizem que o Bo Nix é o casamento perfeito de QB e head coach para o Sean Payton, né? No que tange essas duas narrativas, Vene, queria saber a sua opinião, se você concorda com essa narrativa que Bo Nix é o casamento perfeito para o Sean Payton, e esse hype do J.J. McCarthy, se valeria, né, já falou um pouquinho, mas se valeria subir para pegar o J.J. McCarthy, enfim, aí parece mais a ocasião fazendo ladrão, né? Pois é bem por aí, viu, André? É mais por esse caminho. Se sobrar um espaço, chegar aqui o J.J. McCarthy, talvez se apostasse. Mas para mim, o J.J. McCarthy é muito hype em cima dele. Para mim, ele é um cara de segundo dia, porque ele não é um cara. Todos os outros quarterbacks têm ferramentas impressionantes. São quarterbacks que têm qualidade de jogo dentro do que a NFL pede hoje. Caras que têm ali uma mobilidade, um braço forte, uma precisão. A gente tá falando do Bo Nix, tá falando dos quarterbacks mais precisos da história do college football, tá? Liderou em passes completos ano passado, quebrou o recorde da NCAA de passes completos, 77,4% dos passes completos saindo das mãos dele, um ano de 45 touchdowns. A maior amostragem do college football, né? Que jogou vários anos nosso amigo Bo Nix no college. Exatamente. Lembrando que ainda ele veio de Auburn, né? Ele conheceu a carreira em Auburn, ele é filho de um grande quarterback de Auburn, e ele em Auburn as coisas não estavam arrumadas, um time que estava bem bagunçado nos últimos anos, e ele saiu do programa e foi para Oregon. E ano passado, não foi aquela Pac-12 do passado, aquela Pac-12 que era molezinha jogar, não. Foi a Pac-12 mais maluca de todos os tempos, um jogo pegado, difícil de você se manter vivo dentro das divisões para jogar ali, dentro da Pac-12 do geral, para jogar a final de conferência, e os Ducks foram lá. E para mim, tanto Washington lá do Michael Penix Jr. como Oregon do Bo Nix eram times espetaculares. Qualquer um dos dois que vencesse estaria muito ali alinhado com que os 4 times que precisava ter dentro do College Football Playoff, né? Só um dos dois caberia, não daria para ir um vice-campeão de conferência nesse ano que estava brutal ao ponto de times invictos aí ficando de fora. Então, o Bo Nix seria um encaixe perfeito, porque ele tem as ferramentas, ele já é um cara que está acostumado a jogar numa pressão de grandes times, ele não está vindo da Tralala State, não é que ele está vindo, não é o Trey Lance que está vindo lá do North Dakota State, que é um grande programa, mas o segundo nível do college. Ele jogou nos grandes palcos, ele jogou o ponto de fazer estrago em Iron Bowl, né? Fico triste, mas ele fez estrago em Iron Bowl contra Alabama. E é um cara que, quando a gente viu o primeiro ano dele no college, a gente imaginava que, caramba, ele vai sair daqui 2 anos e tá na NFL, escolha de primeira rodada. E não foi bem assim, ele teve uma queda ali no meio do caminho, que o pessoal achava que ele não ia ser um quarterback de primeiro dia, de segundo dia, talvez chegasse ali, mas no final, nas compensatórias, e hoje ele é um cara colocado pro primeiro dia. Um cara que, se sobrar no segundo dia, muito time viu alguma coisa ali que a gente não viu, porque em amostragem do college, para mim, é perfeito. Mas repito,
Se fosse para escolher um cara na 12, eu iria em um quarterback na 12, perdão, eu iria no Bo Nix. Não mesmo o DJ McCarthy chegando até aqui. Eu não apostaria no DJ McCarthy, não, porque é campeão nacional, tudo mais, mas a gente via quando o Michigan estava atrás do placar, quando ele tinha que sair da zona de conforto daquele jogo bem Jim Harbaugh da vida, era bem problemático, era bem complicado. Então, eu iria pelas ferramentas, pelo teto do que pode chegar na NFL, eu iria no Bo Nix. Só que na 12, a gente vai ter outras coisas interessantes aí que são importantes para o time, como precisa de um cornerback, poderia tirar aqui um cara nesse esquema, porque seria um valor posicional que cairia no colo dos Broncos, não seria um cara que chegaria até aqui, mas tá caindo no colo dos Broncos pela corrida de quarterbacks. E voltando a falar desses quarterbacks, esses prospectos aí, a gente tem lido nos últimos dias ali um quarterback que meio que parece que estão falando que vai ter aquela queda, é o Drake May, né? A gente via ali o Drake May, todo mundo falando que ele ia sair na 2, agora tem gente que fala que nem na 3, que na 3 pode ser que saia o J.J. McCarthy, que tem times que também gostam dele. Eu queria que você falasse um pouquinho a sua análise sobre o Drake May, né? E também as suas expectativas, né, sobre ele, assim, porque, por exemplo, a sua opinião sobre o Bo Nix é algo bem interessante, porque a gente mesmo da equipe tem gente que ama, tem gente que odeia, então é bem legal ter o seu insight ali sobre o Drake May também. O Drake May, apesar da gente ter, vai virar um sonho, né? O Drake May chegar aqui na 12, ninguém se movimentar para pegar o Drake May, nenhuma troca aqui e chegar tranquilo, até os Broncos trocando para cima aí, tentando passar na frente de alguém, tentando pegar ali, sei lá, um Chargers ali, para pegar essa escolha 5, né, dos Chargers, ou ali, acho que não passa dali. Giants acho que os Giants não trocariam chegando um quarterback como o Drake May aqui. Por quê? O Drake May, ele é um cara que jogou nesse último ano menos do que ele jogou no penúltimo ano dele, no ano de calouro dele, que foi o ano de calouro como titular dele, que foi o grande ano que ele mostrou ali um trabalho, parecia que ia ser um quarterback realmente de primeira geral. Ele acabou tendo ali alguns problemas, e muito porque North Carolina não é lá um time que também ajuda o cara a aparecer nos grandes palcos do college football, né? Por mais que a conferência ACC, o campeão, quase lá direto no playoff, assim, nos últimos 2 anos uma queda grande. Então ele estava enfrentando alguns adversários abaixo, mais fracos, e o time também não é lá uma grande potência dentro do college football, tem arrumado a casa nos últimos 5, 6 anos aqui, montado times vencedores, times realmente muito bem recrutados, sabendo trabalhar até os transferidos, né, os jogadores do Transfer Portal, mas ainda não é que o cara jogou em Alabama, não é que o cara jogou em Oklahoma, não é que o cara jogou em Texas, né? Não vimos ele jogando o grande jogo, uma semifinal de college football, não vimos ele jogando um jogaço assim que seria interessante da gente ver como é que seria essa. Mas tirando isso, o Drake May, ele para mim é o cara de todos esses quarterbacks que estão aí, depois do Caleb Williams, é o que tem maior teto para mim para crescer. O Daniels é muito bom, tá vindo de LSU, um LSU que não ajudava muito ele no geral, que era um time que sofreu para conseguir ganhar jogos dentro da SEC, mas não por causa dele, mas por causa do resto, né? Tem quarterback, que é o caso do J.J. McCarthy, que o time ajuda o cara a chegar lá, o time ajuda o cara a crescer, o time ajuda o cara a ter bons resultados, e tem time que o time não ajuda, e o cara consegue chegar a bons resultados, como ganhar o Heisman. O Drake May não brigou pelo Heisman nesses anos aqui de college, mas teve um cara que também não brigou aí um tempo atrás, que era o Trevor Lawrence, né? Não brigou também por Heisman em nenhum momento dentro da carreira dele. O último ano ele vai ser indicado lá, mas não brigou. Ele sabia que não seria ele o vencedor. Então, o Drake May, para mim, é o maior teto de todos. Ter o Drake May à sua frente para você escolher, se você tem escolha e ainda não está chegando a 5 ali nos Chargers, ou até nos Cardinals, os Cardinals podem fazer um movimento para baixo também, ainda poderiam ter o Marvin Harrison Jr. ainda a um preço um pouquinho mais para baixo, poderiam trocar essa escolha, mas os Broncos têm bala na agulha para pagar, não é que os Broncos são, sei lá, os Texans do ano passado, né, que estão cheios de escolha aí, os Lions do ano retrasado, não é a mesma coisa. Então, eu acho que para chegar ao Drake May aqui seria muito complexo. Dito isso,
Drake May, para mim, seria uma ótima aposta, mas é um cara que, repito, primeiro ano dele vai ter problemas porque ele vem de um sistema de jogo que a NFL não perdoa. É aquele braço forte, passe em profundidade o tempo todo, buscar o cara ali além de 20, 30 jardas da linha de scrimmage, e isso na NFL é muito mais difícil, porque a velocidade é muito maior, os caras que estão ali são a elite do college, não é que tá jogando contra os Boston College da vida, tá jogando contra as Wake Forest, aí não, tá jogando contra o que é elite, então ali vai ter problemas para se adaptar, mas como atleta é impressionante, mas não acho que chega, viu, gente? Acho que seria muito mais o sonho do que a realidade nesse caso. É bem isso mesmo, assim. E sobre a questão de mudança, montagem de elenco, né, para ser campeão, você até começou falando do elenco dos Broncos, parecia que ia para um caminho e meio que se dissolveu, tá indo talvez um rebuild de alguma forma, né? A gente viu o Simmons indo embora, o Russell Wilson. E tem uma discussão entre mídia, torcida, várias pessoas pensam diferente sobre como montar um time campeão. Né? Tem gente que acha que você tem que adicionar vários jogadores, várias peças, e depois buscar o quarterback, ou começar pelo quarterback e depois você vai focando nas outras peças, assim. O Broncos está num caminho que ele pode ir por qualquer um, né? Porque ele precisa de várias peças e também precisa de quarterback. Na sua visão, assim, qual que é o melhor caminho, o seu caminho ideal, assim? Hoje eu começaria pensando no amanhã mais do que pensando nessa temporada. Por mais que seja desanimador, ainda mais tendo aqui 3 torcedores especialistas do time, é aquilo, a conta chegou. O ano passado foi muito gasto, o ano retrasado foi muito gasto, o cap foi uma pancada e tanto no time com a saída do Russell. Assim, tudo conspira para o negativo, né? Tem várias perdas para esse ano, e acho que as principais são essas perdas de escolha de draft, e você não pode tentar resolver, pelo menos na NFL, se você tentar resolver as coisas, vou vender o almoço para pagar a janta, isso pode custar caro se não der certo, se não vier a janta não vier pronto do jeito que você queria, não vier preparada, você pediu de se perder no caminho, já era, você perdeu ali o almoço e a janta. E você não pode tentar vender o café da manhã no dia seguinte, não pode tentar vender pegar o empréstimo para o futuro que você não vai conseguir pagar, depois você vai virar o Cleveland Browns e não conseguir sair disso, porque você não consegue acertar no draft, tenta gastar mais do que pode, não acerta quando você faz uma aposta, e aí vai custando caro. São movimentos ousados. Eu acho que para esse ano, o time, aquilo, né? Para todo mundo, final de mês é complicado aí, né? Vai começando, não dá mais para comprar aquela carne de primeira, né? Você vai comer aquele congelado, você olha para aquela lata de atum ali no armário, é isso, né? Hoje vai ser isso aqui, só vai cair no dia 5, né? O salário, e aí quando começa a chegar nesse ponto, você vai economizar, você não vai gastar além do que você pode. Então, acho que isso que está vivendo o Denver aqui, porque eu começaria, já que eu tenho uma escolha 12, tenho uma escolha de primeira rodada, já vi times estarem com a dispensa vazia e situações muito piores hoje estarem bem aí. Houston Texans não tinha escolha de primeira rodada há 2 anos, né? O time estava com o quarterback nas páginas policiais, estava sem possibilidade de jogar com ele no ano e só teve uma escolha na terceira rodada. Para começar, primeira escolha, terceira rodada. Verdade. Então, e o time conseguiu sair desse buraco rápido, muito porque trocou também o Deshaun Watson ali, mas saiu rápido do buraco, conseguiu resolver as coisas, acho que técnico foi fundamental. Eu acho que os Broncos têm a maioria das coisas que precisariam para crescer aqui, mas se fosse para fazer um movimento na escolha 12, eu não faria um trade down para pegar mais escolhas, não, eu tentaria pensar em defesa, porque a defesa é difícil você chegar a um valor posicional de um cara de elite de defesa que vai passar por você na escolha 12 desse jeito. E vão passar alguns caras aqui. E potencialmente tenha um cornerback de elite, né? Que já foi a escolha do ano passado, mas vamos melhorar, vamos deixar que os times que têm cornerbacks espetaculares vão mais longe. A gente viu isso com o Buffalo Bills, com uma secundária muito perfeita nesses últimos anos. O ataque era muito bom, tinha várias peças importantes, mas se você, com aquela secundária que o time tinha, com o Jordan Poyer ali no comando das coisas, o time era espetacular na proteção ao passe. Então eu faria essa aposta, porque para resolver as coisas, na escolha 12 não vai conseguir ninguém de imediato. Então começo a valorizar esse time, uma estratégia parecida com o que fez o Detroit Lions, né, para chegar onde chegou. Então vai botando cara bom ali no elenco, vai botando um bom no elenco, e aí depois, quando tiver ali já todo mundo ali já ali rodando bem nos 2 primeiros anos ali, um elenco forte, vai buscar o quarterback. E eu acho que os Lions conseguiram resolver as coisas até com o quarterback tampão deles. Então, se você arrumar o time, você não precisa pensar no quarterback de imediato, você pode pensar nesse momento em melhorar essas peças a longo prazo.
E quando a gente fala, né, da reconstrução do Denver Broncos e tudo mais, muito se fala do Detroit Lions, né? E até o próprio Sean Payton, em entrevista coletiva, já falou sobre o Lions. Então, assim, as entrevistas coletivas dele eu até diminuí o quanto acompanho, porque não dá para acreditar muito no que ele fala. Para mim, ele é um cara que ele brinca muito com as narrativas ali, né? Ele manipula do jeito que ele muito bem entende, né? E ele já deu essa dica lá atrás, né? Lá no Radio Row, lá no Super Bowl, ele falou sobre o Detroit Lions. No nosso confronto contra o Lions, ele falou sobre o que os caras fizeram, e é exatamente isso. Eles adicionaram um tackle forte, adicionaram um edge forte, e depois vieram com um time redondo, e nem precisaram de um QB tão bom. Eles resolveram o problema com o Jared Goff, né? Um QB tampão, como você mesmo disse. Então, é uma dica que talvez ele jogou no ar lá atrás, que pode ser que, na 12 não chegou nenhum cara um QB que a gente se sente confortável, cara, vai ter aí jogador de defesa, corner, edge, defensive tackle, enfim, tudo indica que esse draft, o começo dele vai ser QB, wide receiver e tackle, né? Então, a narrativa inicial é essa, né? Então, talvez ele jogou a dica pra gente lá atrás, e a gente tá focando muito nessas últimas semanas e meses aqui. Enfim, né? Pode ser que ele tenha soltado a letra lá atrás já, e a gente, transmitindo aqui, vê que saiu um edge aí e falou, ele falou lá atrás, hein? O que eu não acharia ruim, né? A gente já conversou muito em live sobre isso, um edge aí para mim também viria muito bem. Uma coisa que se fala muito na primeira rodada, e falando de ataque também, né, Wayne, jogadores aí como wide receivers, tight end, playmakers, e tem um cara que, mais uma vez, nós temos aí um tight end se mostrando como um cara fora da curva totalmente, né? Esse cara é Brock Bowers, né? E aí eu queria falar com você sobre o valor posicional, né? O talento. Será que vale pegar o Brock Bowers lá em cima, mesmo ele não sendo um cara de posição premium? E se ele encaixa ali, né? Se ele faria sentido nesse ataque do Sean Payton, né? Embora eu mandei no nosso grupo de membros aí que nenhuma escolha dos últimos sei lá quantos anos de tight end na NFL produziu 1.000 jardas no primeiro ano, hein? Pois é, o tight end, quem tem um tight end ali vai poder chamar de seu aí, quem é um San Francisco 49ers, né? Quem é um Kansas City Chiefs, você tem um tight end de elite, você tem, cara, você resolve as coisas com ele muitas vezes no lugar de ter um wide receiver de elite, você tem um corpo de recebedores que pode ser um pouco abaixo, como o trabalho o Patrick Mahomes aí, tendo a bola de segurança no tight end. Acho que um cara que é campeão em trabalhar desse jeito aí, que fez muito tempo isso também, é o Aaron Rodgers, sempre tinha o tight end ali da confiança dele, o passe em média distância sempre funcionando muito bem. Eu acho que isso pode ser isso só vai valer a pena você pegar o Brock Bowers se você saber quem é o seu quarterback para esse futuro, porque você vai investir uma escolha realmente bem alta e um cara que é muito bom, tem uma média excelente de jardas, é um bom bloqueador, mas que quem acompanha o college viu que ele estava um pouco bichado nesse último ano. E aí, como é que ele vai chegar para a NFL, né? Porque ele perdeu muitos jogos nesse período aqui de chegada à reta final da temporada. E vamos lembrar que é na reta final de temporada que a gente vê que o time de Georgia vai ficar pelo caminho. O time começa toda semana a perigar perder. Não é que Georgia perdeu para Alabama, legal, final de conferência, mas estava invicto, tá ali, vinha de uma sequência de jogos invictos impressionante, era campeã nacional vindo numa sequência impressionante, bicampeã nacional vindo numa sequência realmente muito impressionante, mas quando você tem um jogador está machucado, quando você começa a perder suas principais peças, o time começou a cair, e o Brock Bowers estava fora desse time que estava ganhando tudo pelo caminho. Então, investir no Brock Bowers aqui na primeira rodada é jogo, se você tiver já, nos seus needs não forem tão importantes como são dos Broncos hoje. Quando você tem você não tem quem é o seu quarterback, você não sabe qual é a característica do quarterback que você vai jogar, porque o Steve Young não vai ser o cara aqui. O Steve Young não vai ser o cara que vai resolver a casa. Semana 1, Steve Young, 5 touchdowns. Será que ele sabe passar pro tight end, né? Terrível. Então, eu acho que o Jarrett Stidham não está a solução. Então, sem você saber a característica do seu quarterback, se ele trabalha os tight ends, se você não coloca um tight end lá de primeira rodada e não queima essa escolha no geral, porque isso é um pouco do erro do que cometeram os Falcons, tá? Os Falcons tinham pensado o Kyle Pitts para outro cara, né? Tinham pensado um Kyle Pitts em outro cenário de utilização, e aí vai passar 10 Kirk Cousins desse ano, provavelmente. Pois é. É verdade. Pensar em 10 anos só. Teria o 10. É assim, agora vocês não sabem mais quanto que o Kyle Pitts é.
né, de qualidade. Chegou aqui na NFL, não jogou, não conseguiu produzir. Já teve lesão, etc. Exato. E o Kyle Pitts foi o melhor tight end da década para mim, que estava saindo do college. E ainda não vimos, da década, vamos colocar aqui do século, tá? Acho que eu não lembro de um tight end saindo tão pronto como o Kyle Pitts estava saindo, com toda a envergadura que ele tinha. O cara parecia um Cessna, parecia um avião de pequeno porte dentro do... quando abriu os braços ali na endzone. Era impressionante o raio de alcance dele de uma bola. Então, o Kyle Trask, inclusive, muitas jardas aí colocadas em cima dele. Muitas jardas extras aí. Então, não tinha um quarterback para isso. Então não é só o Desmond Ridder, o Marcus Mariota, esses caras não foram a característica que o time gastou naquele tight end. Foi uma escolha foi uma quarta, né? Se não me engano, mas quarta geral para pegar o Kyle Pitts. E não teve o que você apostou nessa escolha. Toda escolha é uma aposta. E essa não é uma aposta tão certa para mim aqui. O Brock Bowers não seria uma aposta certa, por você não ter quarterback ainda, e como você vai jogar, né? Como você vai emular esse ataque. Se vai ser um ataque vertical, se vai ser um ataque baseado em passes curtos, se vai ser um ataque, uma spread de passes um pouquinho mais por running back mesmo. Então, você não sabe, você não tem ainda a pedra fundamental, você não tem o primeiro tijolo ali, não adianta você pensar nos próximos, porque você não sabe como é que vai ficar ali aquele pilar do time. Winnie, a gente falando aí, a gente acabou de falar de tight end, e a gente faz bastante live, né? A gente discute bastante no nosso grupo de membros, tudo. E existe uma grande parte de torcedores, dentre eles eu e o André, que a gente é a favor do Denver Broncos draftar outra posição, como você mesmo sugeriu, né? A gente vê muitos buracos, né? Eu já falei que faria um trade down, tentaria pegar mais uma escolha de segunda rodada, alguma coisa eu faria, mas eu não faria talvez uma escolha de quarterback, eu não daria um trade up, porque vai atrasar bastante a gente. E aí surgem algumas posições que a gente vê como lacunas bem latentes do Denver Broncos, né? Que é a edge, que a gente não tem um edge alfa ali, aquele cara que a gente tinha no Von Miller, tinha no Bradley Chubb. Hoje a gente tem lá um Nick Bonito, mas ali não sabemos ainda muito bem o que vai ser o Nick Bonito, né? Tem uma unidade. A gente tem a posição de cornerback, que a gente só tem mesmo de confiança o Pat Surtain, né? E logo vai precisar dar uma extensão, então a gente não sabe também se o time vai se comprometer a isso, esperamos que sim, né? Tem a questão do defensive tackle também, que a gente precisa melhorar ali aquelas trincheiras. Então, assim, a gente gostaria de saber de você, assim, como você avalia principalmente o corpo de edges, né? Porque assim, a gente tem ali 3 edges que tem mais destaque ali na primeira rodada que todo mundo tá falando. Como que você vê eles, assim, qual deles assim, você acha que se encaixaria melhor nos Broncos ali? Fala pra gente um pouquinho. Olha, é um draft que não tem aquele edge de nossa, primeira geral, sabe? Não tem, mas eles são edges de qualidade de primeiro dia e de ainda de sair dentro do top 10, alguns deles. Então, muita gente está apaixonada pelo Jared Verse, lá de Florida State. Ele realmente fez um ótimo ano em Florida State, realmente ele vem de um trabalho impressionante ali em bloqueios, ele é um cara difícil de você parar na linha ofensiva, parece que ele joga ensaboado, sabe? Ele, todo momento, qualquer contato dos jogadores, ele consegue escapar, consegue escorregar pelo meio dos tacleadores e alcançar o quarterback, ou mesmo pressionar o passe. E Florida State ano passado foi um grande time, tá? Foi para mim um dos grandes equipes do college football, foi Florida State, e muito porque a defesa trabalhava de maneira perfeita. E eu posso falar que eu tenho uma camisa do Jared Verse porque eu tenho a camisa 5 lá do James Winston e Florida State não tinha nome na camisa, então não pode falar o nome. Então eu tenho a camisa, eu tenho aqui no meu lado a camisa dele. Não. Enfim, ele atuou muito bem. Para mim seria uma escolha natural se chegasse até a 12. E eu acho que ele não vai chegar, porque tem time que tá apaixonado aqui por ele, aqui não vai abrir mão. Tem gente falando do Latu de UCLA também, um cara que é bem rápido, impressionante. Ele é um cara, para mim, que tem uma velocidade, ele ganha na velocidade, não tanto na força, ele ganha na inteligência, olhando a leitura da linha ofensiva na jogada, e sempre um problema pro cara que tá na linha ofensiva ter que lidar com um cara muito rápido, porque esse cara vai enrolar, vai tirar ele vai obrigar ele a não ter os pés no chão na maneira que ele gostaria, de ter a técnica perfeita de bloqueio, então isso atrapalha bastante, mas eu quero ver isso em ritmo de NFL, como é que funcionaria. E eu acho que chegaria aqui na escolha 12, e eu acho que muita gente coloca esse no mock, você olha os mocks de muita gente por aí, o pessoal coloca essa escolha. Eu acho que o Dallas Turner, se chegasse na 12, seria
um cara que encaixaria muito bem nesse time, pelo fato de ele ter trabalhado em Alabama de uma maneira realmente muito impressionante nos últimos anos. Ele é forte, ele mostrou que ele é rápido também, ele fez um 4.46 o dash de 40 jardas, ele mostrou que ele consegue bloquear passes aqui, que ele também tem um salto vertical muito interessante, muito alto também. Então eu vejo ele como um cara entre esses três que a gente está vendo dentro dos Eds, como um dos que eu pegaria. Eu buscaria ele no draft. Se chegasse até a 11 ali, eu já estaria já com o nome já escrito ali, já no papel, já para você ter esse cara no seu time, porque ele é um cara que pode mudar muito do que a pressão ao passe, na minha opinião, e é um cara que já chega mais pronto para isso, porque ele provou, não é que ele jogou em UCLA, não é que ele jogou contra os times da ACC, tá? Ele jogou na SEC, ele jogou na Conferência do Sul, onde as defesas são absurdamente exigidas e onde os caras que saem de lá são estrelas da NFL, são caras de Pro Bowl de primeiro ano, que saem da SEC. Então, acho que o Dallas Turner seria a minha escolha, muito pelo coração, né? Vocês sabem, né, gente? Então, eu vou indicar... E ele é talvez o Ed mais equilibrado também, né? As características dele são todas equilibradas, né? Não tem uma que é discrepante da outra, né? Ele é bem alinhadinho, cara. Exato. Com algum Ed, você poderia... Né? E é novo, exato, né? O jogador está saindo, terceiro ano de college, já está indo para a NFL, então ele tem uma idade bem baixa também. É uma coisa que você pode complementar algum Ed mais veterano com ele e você ter essa versatilidade dele para atuar em mais de uma situação. Não, você pode utilizar ele ali muitas vezes como um linebacker, né, que é muito a função que ele utilizava, né, Alabama, ou defensive end. Você pode ir trocando ele de posição o tempo todo dentro do campo e ele vai continuar operando como um bom jogador para pressionar o passe. E você acha que ele poderia chegar na 12? Porque assim, igual pela descrição até que você falou e pelo que eu tenho visto, eu acho ele o melhor, se não o segundo melhor edge da classe, assim. E só que essa paixão ali pelos outros edges e essa corrida por quarterbacks e wide receivers, você acha que é realista a gente pensar mesmo que ele pode estar disponível na 12 pra gente? Tá no mudo, Wayne. Desculpa aí, gente, desculpa. Eu acho que sim. Eu acho que alguns times vão subir aqui nessa primeira rodada. Acho que vão ter uma movimentação, pelo menos, de alguém correndo atrás de quarterback. Isso já vai adiantar aqui o passo para as próximas escolhas. Eu acho que você tem o Marvin Harrison Jr., você tem outros tantos nomes de draft que vão sair ali entre esses 11 primeiros. O Malik Neighbors, todo mundo tá falando dele. Acho que você vai ter o Dunze, o Alt, né, o Joe Alt lá de Notre Dame, que é teco, que também se encaixaria muito bem aqui dentro do sistema que precisa, tá? Hoje os Broncos estão com uma linha ofensiva bem destruída, né, pela free agency, pelos últimos anos aqui, que o time também não investiu tão bem nisso. Então você tem alguns caras que sairiam aqui antes, e aí poderia chegar para mim sim, eu acho que teria essa possibilidade, mas, né, é aquilo. Se algum time por exemplo, eu acho que o Jared Verse pode sair lá com o Atlanta, e aí sobraria o Dallas Turner, mas Atlanta poderia pegar o Dallas Turner também. É aquela ciência do draft que não é exata. E aí chegaria aqui o Jared Verse, porque acho que o Washington não buscaria isso nesse momento. Eu acho que o Minnesota está precisando de quarterback, talvez suba no draft, talvez vá buscar ali o J.J. McCarthy, não vai deixar... É o mais posicionado para subir, né? Exato. Então, eu acho que entre as situações, eu acho que sim, mas tem umas coisas um pouquinho mais realistas que poderiam acontecer, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui. Beleza. Ainda falando sobre defesa, né? A gente viu muito, principalmente alguns meses atrás, vários mocks sempre colocando o cornerback como a escolha dos Broncos. Que também é uma posição que a 12 ali vai ter a chance de ter vários nomes interessantes, é bem alta, né? Até por essa que a gente já falou, corrida de quarterback, offensive tackle, wide receiver, então vai sobrar cara bom, principalmente defesa, né? Pelo que se desenha assim, o que a gente imagina. E aí, você como um especialista assim, de college, você vê esse cenário sendo positivo de selecionar um cornerback? E como você avalia eles, os principais assim, né, da primeira rodada? Você tem algum favorito? Como é que você acha? E qual a sua visão sobre o Broncos pegar um cornerback?
Olha, eu acho, eu como general manager, eu estaria atuando aqui por um cornerback. Estaria pensando aqui nisso, porque é o que vai chegar talvez com o melhor valor posicional na 12, que é uma escolha lá pro meio do draft, né? Então você já está Talvez trabalhando cheguem já. até todos, menos o Mitchell, né? Talvez estejam todos os outros, né? É uma classe é uma posição que talvez não seja tão lembrada no top 10 aí, bem provavelmente. O Mitchell impressionou muito no que ele fez ali, né? No Combine, ele corria 4,33, né? 4,33 realmente é uma velocidade impressionante. Então, É um o avião, Mitchell, né? nossa, é um avião já lá em cima já. O cara tem uma turbina nas costas, impressionante. Ele jogou bem aqui em Toledo, e aí é o ponto, né? Tem técnico que vai olhar, o cara jogou em Toledo, o cara jogou um time Contra quem, né? Oi? Contra quem, né? Ele jogou. Contra quem? Exatamente. Ele jogou em um programa que joga uma conferência extremamente fraca, joga dentro dos Group of Five, não é nem na Group of Five lá, como a gente via Cincinnati, não, joga contra uns times muito fracos. Então, Toledo, na minha opinião, deixa a desejar aqui do que ele pode ser como o que ele enfrentou. Então, nenhum VT dele dá para você ter certeza do que vai ser aquilo na NFL, porque ele enfrentou times sempre muito fracos, times que não, caras ali que dificilmente vão chegar a jogar NFL como ele, vão estar como titulares na equipe de NFL, que eu acho que é o que ele vai conseguir. Então, acho que tem time que pode acabar olhando para a situação e pensar ali no Nate Weeks de Clemson, que tem bastante VT, bastante tempo de jogo, Kool-Aid McNinstry, que eu acho que vai ficar para a segunda metade desse draft, segunda metade desse primeiro dia de draft, mas que foi uma liderança da defesa de Alabama. Para mim é o cara que jogou mais até do que o que eu acho que seria encaixe perfeito aqui para os Broncos, que é o Terrion Arnold. O Terrion Arnold é impressionante, gente. Ele é um talento muito bom, ele tem ferramentas, ele é um cara que consegue se dividir entre o nickelback, entre os safeties, e ele consegue muito bem ocupar o espaço dele, é versátil, joga no lado de dentro, no lado de fora. O Nick Saban colocou ele para jogar de uma versatilidade impressionante. Mas o Kool-Aid McNinstry era sempre o cara que estava marcando no mesmo lado, do mesmo jeito, desde que entrou em Alabama. E não é bem isso do que joga o Arnold, e por isso que eu acho que o Arnold é um cara mais versátil, mais com a cara aqui de sair mais cedo no draft até. Então eu acho que se chegar o Terrion Arnold, é ele. Se chegar esse corner nessa qualidade, na escolha 12, você não pode deixar passar pela forma como ele conseguiu mostrar em 2023, num ano que a Alabama não tinha a melhor defesa, que a Alabama estava num processo ainda problemático de não conseguir repor tudo que saiu no draft nesses últimos anos, e ele conseguia ali, cara, jogar de uma maneira impressionante. É um jogador com bons braços, boa velocidade, acho que seria a escolha mais segura até do que você pensar no Mitchell, que é um atleta e tanto, mas que você não viu jogar contra os grandes programas, e você viu o Terrion Arnold jogar College Football Playoff, você viu ele ganhar SEC, então você sabe que o que ele já enfrentou são jogos difíceis, jogos de grandes holofotes. Já pensou, de um lado você ter o Pat Surtain, do outro lado o Arnold, né? Seria Parece que o Arnold tá com saudade do Surtain, viu, Portugal? Eu dizer que eles estão com saudade um do outro. Não, e o que seria mais interessante ainda é que seria a nossa primeira escolha de primeira rodada depois do Pat Surtain, né? E a torcida, dentre toda a torcida, nós ficou louca quando a gente escolheu o Pat Surtain, não pelo Pat Surtain, mas por a gente ter passado o Justin Fields na época, né? E aí o nosso general manager se provou estar correto com a escolha dele, né? Então seria bem interessante ver, inclusive, a reação da torcida do Denver Broncos, depois de vários anos sem escolher na primeira rodada, escolher um cornerback. Eu acho que eu ficaria muito feliz, porque é um ótimo jogador, como você mesmo descreveu, N, mas seria bem interessante, porque eu acho que as reações não seriam muito contentes com o general manager novamente. Mas aquilo é o futuro, né? Você não tá jogando para agora, você vai ter que pensar no futuro. O draft não é para resolver agora, a free agency é para resolver agora, né? O draft é para você pensar a longo prazo. Eu acho que a longo prazo você ter esses dois caras de Alabama, traz o Nick Saban para ser consultor aí, bota o Nick Saban aí como consultor da equipe aí só para ajudar. Coisa, né, Winnie? Quando foi escolhido o Pat Surtain lá atrás, o George Paton falou que na conferência, na nossa divisão, na divisão que a gente joga, né, que tem o Kansas City Chiefs, que tem o Chargers, mas principalmente o Chiefs, quanto mais você conseguisse
trazer qualidade, né, para sua defesa, melhor era, né? Porque você precisa ter uma boa defesa para enfrentar principalmente o Patrick Mahomes 2 vezes por ano no mínimo, né? Se você é o mínimo que você vai jogar contra eles. Então, assim, seria bem interessante. Eu sempre falo com os meninos, porque a gente olha para o nosso grupo de corner, a gente vê que o Patzer tem quase ninguém lança em direção a ele. Já você vai ver, ó, a gente viu lá o Moreau, que jogou grande parte do snap, sendo queimado praticamente em todos os lances. A gente teve ali alguns bons lances do Demar Mathis ali quando ele veio no seu ano de calouro, mas ano passado ele sofreu muito. Então existe uma incerteza nessa posição de corner, nós não adicionamos na free agency, draftamos um cornerback no ano passado, mas também não viu muito campo para saber se vai render o Riley Moss, né? Então, assim, eu acho que essa escolha também, eu tô com você, eu ficaria bastante contente, mas eu acho que a reação não seria das melhores das torcidas, não. E uma coisa que eu já falei também em live, né? E o N tocou muito nesse assunto, né? O nível competitivo que o cara jogou no college. Para mim, isso aí diz muito, né? A gente trouxe a estatística durante o ano aqui que a gente tinha 3 jogadores de first round no elenco. Hoje a gente tem 2 porque a gente trocou o Jerry Jeudy. Então a gente tem só 2 caras que foram investimento de first round. E aí você começa a olhar quais são os caras, né, os big dogs aí que jogaram em Alabama, jogaram em Georgia, jogaram nos programas que chegam, ganham com consistência. Cara, são poucos, precisa parar de pegar os caras lá da minha gloriosa Nebraska aqui, que não disputa nada, cara. Pega cara que tá acostumado a ganhar, pega cara que vai chegar e vai mudar a tua franquia, né? E pegar, parear um corner de Alabama com outro corner de Alabama. Isso direto. Os Eagles estão fazendo isso direto. O Eagles deu a defesa de Georgia, basicamente. Georgia inteira, ele virou o Bulldogs na defesa. Então tem que pegar cara de nível competitivo alto, cara. Por mais que seja corner, a gente pegou outro e tal. Cara, o Arnold ou o Coelho, cara, qualquer um dos dois eu ficaria muito feliz. Dá para acertar pegando um cara de escola pequena, viu, gente? Dá para acertar, sim, dá, mas é uma ciência é uma aposta grande ali que o time tem que fazer. E eu acho que aí vai da característica do general manager. Tem general manager que olha pro atleta e tem general manager que olha pro currículo. Então, acho que quando você olhar pro currículo aqui, você vai olhar pro atleta, até se ele é um grande atleta, mas você olhar pro currículo, você vai pensar, talvez seja mais jogo você apostar no cornerback que jogou em grandes jogos. Então, eu iria maximiza a sua chance, né? Exato. E para o futuro, pessoal, eu acho que é bom porque você vai ter 2 corners jovens, sob contrato ainda não tão alto. Daqui a pouco você vai ter que começar a pensar no certain, né? Mas você ainda vai conseguir mexer isso dentro da casa sem ser um estrago muito grande. Porque se você tentar trazer um corner de elite hoje que vem aí na Free Agents, é difícil o time deixar o corner embora, tá? É difícil. E quando aparece, custa muito caro. Então, pegar um cara nessa posição aqui no draft seria importante para o futuro. Todo mundo gosta de ataque, todo mundo gosta de ver o ataque brilhando e tal. Acho que muitos torcedores dos Broncos chegaram aqui, muita gente que está aqui ouvindo com a gente, assistindo com a gente, começou com o Peyton Manning, começou naquele ataque de Wes Welker, que ele jogava... Mas a defesa foi muito importante, e o título só veio com a defesa. Quando o ataque era o melhor da NFL, cara, era lindo de ver jogar. Eu amava ver aquele time com o Peyton Manning no primeiro e segundo ano jogando. Era uma coisa impressionante. Só que aí na hora que chegou o Super Bowl, o time não conseguiu parar um outro ataque que era tão bom quanto, um ataque que era potente, porque a defesa não era lá mais impressionante. E quando o time conseguiu arrumar bem a defesa, o Peyton Manning já não estava mais no auge, o Peyton Manning não estava no auge dele mais ali jogando, já estava mais um gerenciador de jogo, o time ganhou um Super Bowl. E aí vai uma frase do Paul Bear Bryant que é importantíssima e sempre muito atual, o técnico de Alabama dos anos 60 até os anos 80, que fez a Alabama ser o programa do jeito que é hoje, desse jeito, né, com toda essa história, o técnico do Forrest Gump lá no filme, inclusive, ele aparece no filme treinando o Forrest Gump, recrutando o Forrest Gump. O Paul Bear Bryant tinha uma frase que é: ataques vendem ingressos e defesas ganham jogos. Então, eu acho que defesas ganham campeonatos. Eu acho que o ataque vai ser sempre importante para manter o time, o pessoal feliz, olha o ataque, não sei o quê. Mas se você ganhar um Super Bowl por 12-0, cara, você ganhou o Super Bowl, cara, é isso. Campeão. Então, a defesa vai ser sempre importante. Achar uma defesa de elite é muito difícil. Por isso, quem tem uma defesa de elite dificilmente não vai longe na temporada. Wayne, para a gente já fechar o nosso papo aqui, temos essa notícia maravilhosa no ano aí que
A NFL chegou no Brasil, teremos o tão sonhado jogo. A gente achava que ia chegar com pré-temporada, com talvez Pro Bowl, e a NFL já veio com jogo de temporada regular, jogo de semana 1, né? 2 times aí muito grandes, 2 times muito bacanas de se assistir. Vai ser aquela loucura para estar na Neoquímica Arena aí para assistir essa partida em setembro. E eu queria o teu sentimento, cara, um cara que está inserido completamente aí no crescimento do esporte no Brasil, tá, né, colocando literalmente a cara à disposição, domingo a domingo aí, lá na ESPN, falando sobre esse esporte que todo mundo aqui tanto ama. Qual foi a tua reação, cara? Qual o sentimento na hora que você viu realmente confirmou um jogo de temporada regular, sexta-feira à noite, semana 1, no Brasil? Olha, André, é loucura isso, viu, cara? Porque nem. Se me chega, eu entro na máquina do tempo, vou lá ano passado, bato na porta do Wayne, bato aqui na minha campainha, que abre essa porta aqui no lado aqui e falo: ó, vai ter um jogo da semana 1 da NFL aqui em São Paulo, né? O Química Arena, estádio do Corinthians, sabe? Vai estar lotado de torcedor da NFL lá, vai ter gente procurando ingresso até na Alemanha, tá querendo comprar nossos ingressos daqui, tanto não quer ver esse jogo. Ah, você tá maluco, cara? Chama a polícia, né? Que loucura. Porque Vou te jamais. interditar, né? Não, que isso, cara? Eu estou me vendo aqui, eu tô ainda, louco. Não, imagina. É um sonho realizado, eu acho que de todo mundo, e como nós aqui que produzimos conteúdo sobre a NFL, que amamos esse esporte a ponto de levar isso a um ponto mais. E olha, gente, hoje eu tô lá na ESPN, cara, eu sou parte da equipe que estará fazendo a cobertura desse jogo no geral. Mas eu já estive também como produtor de conteúdo aqui do outro lado, na telinha também, aqui, produzindo conteúdo, sem aquela estrutura que a gente queria ter, sem ter remuneração que a gente queria ter, sem tudo isso. Cara, tudo que eu queria era que esse esporte se popularizasse no Brasil, que a gente tivesse cada vez mais fãs. Então, por isso que eu trabalhei lá atrás com o College, por isso que eu fiquei anos, madrugadas sem dormir, editando podcast, escrevendo texto, fazendo uma loucura. Vamos fazer 128 textos para os 128 times do college football nessa temporada. Preview de todos. E é uma loucura. E a gente se matava para fazer isso. Eu com outro trabalho ao mesmo tempo, trabalhando lá na CBN, me desdobrando, virava à noite, dormia 3, 4 horas e voltava, trabalhava de novo mais 3, 4 horas para poder dar conta e entregar isso, porque eu queria que tivessem mais pessoas apaixonadas por aquilo, como eu sou até hoje, um grande apaixonado por futebol americano. E a gente vê isso acontecendo. Cara, isso aqui não muda só o nosso patamar na questão de, olha só, a NFL veio para o Brasil, vamos ter um jogo aqui no Brasil, mas que mais pessoas, não da gente, não pregar para convertido, não falar com nós, somos apaixonados, mas para pessoas que nunca imaginaram que isso pudesse acontecer, nem sabem ainda o que são futebol americano, e vão se apaixonar por esse esporte, porque vão perder um pouco daquele preconceito de é só um monte de gente se batendo, né? É só pancada, é violento, e quem acompanha o esporte sabe que é muito diferente disso, desse estigma que foi colocado no futebol americano aqui no Brasil. Então, para mim, é uma realização de um sonho. O futebol americano, isso aqui não vai ser importante só para os fãs, isso aqui é importante para quem ainda nem é fã, para alguém que está lá hoje na escola, que não tem o porte físico para jogar futebol, sabe, mas queria jogar um esporte, e no futebol americano é tão plural que você pode ter um jogador que tem várias características, você não precisa ser bom com os pés, como eu nunca fui, por exemplo, driblando, conseguindo ter transição aqui, olhar aqui, ou trabalhar a defesa, ser um cara que consegue marcar sempre muito bem. Então, não, você pode, com suas habilidades, se encaixar em qualquer outra função. Então, isso vai ser importante para a gente ter outros brasileiros chegando nos Estados Unidos para jogar futebol americano, para o futebol americano do Brasil se desenvolver, para o nosso flag football aqui se tornar um esporte que possa nos representar bem nos Jogos Olímpicos, se tornar uma opção como esporte daqueles que movem comunidades, aquele esporte que se torna uma porta de entrada para muita gente. Então, eu fico feliz demais a gente ter esse jogo no Brasil. E poderia ser os times que estão na pior posição possível, podia ser um Commanders e Titans, eu estaria feliz. Não, vai ser um Green Bay Packers contra a Philadelphia Eagles, sabe? Vai ser o Jalen Hurts, aí um cara tá brigando pelo MVP temporada passada, jogando contra o Jordan Love em segundo ano como titular, que também ano passado impressionou bastante. Então, para mim, vai ser uma coisa realmente que já me marcou no dia. Você perguntou do dia, cara. Eu ficava perguntando, eu ficava olhando aquele release e não acreditava. E dentro do grupo da ESPN, dentro de nós ali que trabalhamos na NFL, dentro da ESPN, cara, foi um dia assim
incrível. A gente sentiu a missão cumprida ali. Tantos anos de cobertura, tantos anos entregando aqui, aumentando os jogos, aumentando a quantidade de conteúdo sobre futebol americano dentro do canal, trazendo mais apaixonados para o esporte todo dia. O Brasil se tornou um dos maiores mercados do mundo de futebol americano, só perde para o México e começamos a crescer, passamos aí volume de venda, muitos países que têm os produtos em lojas que a NFL investe para ter o produto ali, a gente não, era difícil achar uma jersey aqui entre o período que a Nike foi embora, a Nike vendeu no site dela um período, era caríssimo, e depois disso ficou difícil. Hoje a gente tem várias lojas especializadas, trazendo produtos confiáveis, tá naquele produto que a gente fala, olha, eita, não sei qual procedência, e a gente está vendo isso porque o brasileiro se tornou apaixonado por isso, e para mim é uma satisfação enorme ter outros apaixonados por isso, porque todos os dias eu vou trabalhar para popularizar o futebol americano, para aumentar o nível de educação das pessoas no futebol americano, para que elas entendam e comecem a gostar desse esporte igual eu gostei, porque eu não conheci uma pessoa na minha vida que tenha entendido o futebol americano, tenha assistido, entendido as regras, entendido o esporte e não tenha gostado. Eu também não. Eu também não conheço. É mais o preconceito mesmo, né? Mais o preconceito da pessoa falar, não gosto, mas nem entende as regras, exatamente isso. O Nelson Rodrigues, lá nos anos 60, comecei nos anos 60, ele fez uma crônica lá para o Jornal do Brasil, que ele falava que esse esporte é uma brutalidade, ele falava um monte de que não entendia nada, que ele foi ver o jogo que achou uma bagunça, sabe? Que o nosso futebol é muito melhor, que é muito mais apaixonante, que não sei o quê. E na semana seguinte alguém escreveu para ele, alguém leu a coluna dele e encontrou ele e falou... Não, cara, não é isso não. Aí explicou para ele um monte de coisa, explicou como apaixonado, e ele falou que apaixonou aquela pessoa, deu vontade dele assistir de novo. A mesma coisa fica aí porque volta 50 anos antes disso daí, o futebol nunca vai pegar no Brasil, o esporte do Brasil é o remo, enfim, e assim foi. E eu acho que o futebol americano pode se tornar um dos grandes esportes do Brasil, de não ser, claro, o nosso futebol, porque ele não é tão entendível de primeira, assim como o futebol, ele não é tão intuitivo como o futebol, mas ele vai se tornar um esporte ali que as pessoas param para assistir por ser um negócio que é sempre emocionante. E eu fico feliz da gente ter esse jogo aqui no Brasil chegando. Finalmente, né? Finalmente a gente vai ter aqui a NFL brilhando aqui no Brasil também. Eu tenho certeza absoluta que a NFL não sabe onde ela tá se enfiando, cara, porque o que a torcida vai fazer naquela Neoquímica Arena lá, o americano, ele nunca viu na vida dele. Nunca ele viu. Acha que ele viu no México, ele não viu ainda o brasileiro, ele não viu o brasileiro. Eu brinco com os meninos que uma vez eu fui no jogo do Broncos lá em Denver, e a torcida assim, quietinha, eu falei, aí eu ficava, vamos lá, galera, vamos apoiar, né, não sei o quê. Aí e é uma torcida fervorosa, né? Uma das mais... mas o time tava perdendo, assim, aí eu falei, mano, vamos apoiar. Aí o rapaz do meu lado perguntou, você não é americano, né? Eu falei, não, sou brasileiro, então tá explicado. Eu acho que eles vão ver algo que existe, né? Eu li aqui, a cidade de São Paulo quer trazer depois 2 jogos fixos a partir de 26 e tal, mas eu acho que eles vão ver a paixão que a gente tem num jogo. Isso daí eu acho que vai traduzir até para os jogadores, porque eu não duvido ter com grito certeza. as torcidas fazem uns gritos para alguns jogadores, né? Acho que vai ser algo fantástico, e a gente, se conseguirmos ingresso, né, André, a gente vai ter a alegria de poder ver esses caras que a gente vê na TV ao vivo, assim, algo, para mim era impensável, inimaginável. Assim. Portugal, nós estivemos no NFL em Brasa, em São Paulo, cara. A gente Já foi incrível. Foi um evento fantástico. A gente assistiu o jogo lá, era o jogo do nosso maior rival. E, cara, eu posso dizer que foi uma experiência inesquecível. Embora o jogo tenha sido do maior rival e ele ser o vencedor. Mas aquela atmosfera é algo que, brincadeira, a NFL não faz ideia do que vai acontecer nesse jogo Eagles e Packers, eu tenho certeza. Não tem ideia, a NFL em Brasa, a gente foi espetacular e acho que foi uma das primeiras amostras do que a gente tem para apresentar aqui no Brasil. Eu acho que 2 jogos por ano aqui vai ficar pouco, viu, gente? Porque olha que tem. Eu não. Assim, todo mundo me faz a mesma pergunta e todo. Como é que consegue ingresso? Eu também quero saber também. Assim, eu fiz a questão de pedir lá na NFL, lá no nosso Abre o Jogo do Super Bowl. Eu falei assim: NFL, não precisa fazer ingresso de R$50, que a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas deixa parcelar, deixa fazer em 10 vezes isso aí, deixa a gente pagar isso aí, a gente vai, paga, deixa lá. Vai ser assim, vai ser uma luta grande pelos ingressos e estaremos todos juntos aí nessa luta, porque eu queria
trabalhar no jogo e eu quero ter a opção, se não trabalhar, de estar lá. Eu quero levar meu pai. Quero que meu pai, que cresceu comigo, Olha, futebol que americano legal. comigo, quero que ele esteja lá comigo nessa também. Eu quero que ele veja o futebol americano chegando no Brasil aqui. A pessoa que apostou tanto em mim e apostou que eu pudesse trabalhar até aqui o futebol americano, queria retribuir isso para ele. E espero que a gente veja os Broncos em breve por aqui também. Eu tava até achando que ia ser lá para um Denver Broncos, assim, um time assim que não tá naquela fase incrível. Tá embaixo, né? Tá embaixo. Mas que, cara, tem torcida no Brasil pra caramba também. Tem. Então, em breve teremos, por que não? Exatamente, vai ser muito bom curtir esse jogo, seja de casa, seja do estádio. É um marco incrível aí pro Brasil, pra NFL no Brasil, né? Pro apaixonado, como ele disse. Assim como esse Maior Brasil foi um marco para o nosso canal, queria agradecer o William e Portugal pela participação. Queria agradecer também o Wayne Eirado. Wayne, fala para a galera que está assistindo aí como que eles podem te conhecer mais teu trabalho, te seguir, faça teu jabá, tem curso, dá curso, tem livro. É teu momento agora de se expor mais ainda para o nosso fã aqui de Broncos, se expor mais ainda para o fã de NFL, que se estava em Marte e não te acompanha, que ele pode passar a acompanhar o teu trabalho, que é magnífico, como a gente disse aí no começo do programa. Gente, eu fico muito honrado de estar aqui com vocês, pô, foi muito legal o bate-papo, queria que tivesse mais 1 hora de bate-papo, porque vamos gravar toda semana, adorei gravar com vocês aqui. Podem me seguir lá no @WayneEirado, o Wayne é difícil, tá aqui na tela para quem tá assistindo a gente, tá aqui na tela o Wayne, como é que escreve, que é um nome muito complicado, é um W, um E, um I depois, 2 N's e um Y, que é algo que a minha mãe caprichou, minha mãe foi bem criativa, né? Ó, vou te dar um trabalho para a vida inteira aí, ó, explica seu nome. E o Wayne Eirado. Joga Eirado lá na busca do Twitter, joga Eirado na busca do Instagram. Os projetos estão parados por um projeto maior que está vindo em breve aí. Acho que os colegas aqui já sabem, estou produzindo o meu próprio casamento, que gera um grande trabalho, então tudo teve que parar todos os projetos. Então, em breve eu retorno com os projetos que todo mundo me pede para fazer vídeo de college, todo mundo me pede, Wayne, vai lá, seria tão legal explicar o college, vai lá, faz vídeo lá didático, faz lá uma coisa mais EAD, assim, do futebol americano, você é professor de jornalismo, vai lá, ajuda aí, assim, gostaria de fazer todas essas, mas junto com o meu outro trabalho, que também é na parte educacional, dando aula, e junto com a ESPN, e junto com o casamento, e junto com a lua de mel, e todas as coisas que você tem que produzir aí nesse caminho, é complicado de dar conta de tudo, então em breve terei mais projetos aí pelo caminho, tá? No segundo semestre tá vindo forte aí para conseguir a gente ter o futebol americano no Brasil como um grande vitrine, um grande chamariz para muita gente que não assistiu futebol americano, que não dava uma oportunidade para esse esporte, para a gente continuar produzindo mais conteúdo. Mas sigam os caras aqui, né? Você não deixou seu follow ainda aqui, você ainda não assinou o podcast, vai lá, porque o trabalho aqui é sempre muito legal, muito bacana, e acho que a gente está falando aqui não só com torcedores dos Broncos, mas de outros times. Então, prestigie o trabalho dos nossos criadores de conteúdo do Brasil, que trabalham arduamente para que todo mundo possa acessar conteúdos de futebol americano. Um grande abraço para todo mundo que nos ouve aqui no Maior High Brasil, e obrigado pelo convite, viu, pessoal? Fico, mais uma vez, repito, fiquei honrado de estar aqui, e espero que o draft seja bom para todos nós. É isso aí, espero que todo mundo tenha gostado também de assistir mais esse Maior High Brasil Talk aí de casa. Ficamos por aqui, em breve a gente volta com mais aí para vocês, com certeza. Cobertura do draft chegando aí também, já sabem, 2 dias de live aí para todo mundo. Vamos curtir junto esse draft aí, curtir nosso conteúdo. Grande abraço a todos que nos assistiram, grande abraço William, Portugal e Wayne. Valeu e até a próxima. Gol Broncos! Valeu!